Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível, seu programa de games quinzenal aqui do Multiverso da Geek. Olha só, hein? E a gente voltou, né? A gente tá nesses negócios de episódio, de fazer série agora, a gente tá metido aqui fazendo série. A gente vai voltar com indicação, né? Uma coisa que faz tempo que a gente não faz. Então a gente vai voltar com as nossas indicações e comigo está ele de volta, Rodrigo Chaves. Quer dizer, Rodrigo não, Felipe Que Chaves, isso? ó. Tô ficando doido. Por tanto tempo que já até esqueci o meu nome. Pô, tá falando com o Rodrigo. Abraço pro Rodrigo aí, mano. Tá falando com ele hoje. Rodrigo Resenha. Aí, ó, Aí, mas abraço poxa, que pra honra. ele, É velho. uma confusão que me sinto honrado. Porque o cara é uma enciclopédia. Pô, Mas abraço é. aí, Rodrigo. Espero que você nos ouça. Eu sei que você não gosta de videogame, mas fica aí o abraço pra você. Mas é isso, é tanta coisa, é tanta gravação, né, Léo? Que Cara, tô ficando é doidão, mano. normal confundir mesmo, viu? Nossa senhora. Mas estamos aí, estamos de volta. Cara, na hora que falou que ia ser o episódio de indicação, minha memória não é a melhor, né? Já piorou muito, vai piorando com a idade. E aí eu fui ver, tipo, gente, qual que foi o último que eu indiquei? E aí eu fui ver que tem muito tempo, né, do último episódio de indicação. Pra mim tinha sido há pouco tempo, tem muito tempo já. Tem, cara. Acho que foi que janeiro, sei lá, que a gente fez. É, eu lembro que foi, eu indiquei Dave the Diver. Já tem muito tempo que eu zerei Dave the Diver, eu tinha acabado de zerar. Então já tem um tempinho. Já tem um tempinho, mas a gente vai fazer umas indicações aí, um tanto quanto nostálgicas até, Sim. para vocês aí. Mas antes, né, não se esqueça aí de seguir a gente, @multiverso.dageek. Tamo aí ativo pra caramba, degustando série aí de Doctor Who, né? Tá saindo semanalmente com o Josimar e o Luiz. Josimar tá preparando mais algumas coisas lá, ele deve informar vocês em breve aí. Mas segue a gente para você não perder nada. Ativa as notificações aí do seu agregador podcast que você mais utiliza e também se inscreve lá no YouTube com o mesmo arroba multiverso.dageek. E além dos agregadores de áudio, o podcast sai lá também. Então você tem mais uma opção para você ouvir nossos programas aí. Já avisando vocês também, né, que a gente está sim preparando um programa sobre todos os eventos que aconteceram, tá? A gente só tá aguardando a Nintendo fazer a conferência dela pra gente, né, se preparar aqui e fazer um programa bem compacto para vocês. As conferências, então não percam aí, o próximo episódio vai ser as conferências. Se você quiser ouvir o nosso ponto de vista aí, já fica convidado aí para você nos ouvir falando das conferências aí, principalmente o Felipe, que é um cara nintendista, um cara caixista. Eu que sou PC gamer e sonista. Então, Olha isso. É que é um equilíbrio perfeito. é isso aí. Mentira, a gente não é nada disso não. A gente joga de tudo. É que cada um tem a sua especialidade aqui, é isso. Sim, eu só realmente não sou do PC. O PC não é muito a minha vibe. Mas de restante, nó, Dá um jeito, né? tô doido pra ter um PS5. Eu fico falando isso, mas um dos meus videogames favoritos é o Xbox 360. Aí, ó. Aí É, é isso aí, gente. A gente tem que aproveitar tudo. tem que aproveitar mesmo. Se alguém quiser saber aí sobre o meu trabalho, @nerdkit, nerdkit com 2T's no Instagram. Por enquanto focado em RPG de mesa ainda, mas talvez tenha algumas mudanças aí. Olha! Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Se você quiser dar uma passadinha na loja, loja nerdkitclub.mercadoshops.com.br, dá uma olhadinha no joguinho. E lá no Instagram também tem o grupo de vendas, então que eu faço promoção semanalmente. Então quem quiser participar do grupo de vendas lá do WhatsApp, só clicar no link que vai estar lá também no Linktree lá da bio. E é isso, né? Também se você tem aí um acervo de 96 podcasts do Contra o Tédio, enquanto ainda não volta. Isso, eu tenho que aprender a editar. Ô, Josimar, se estiver me ouvindo, me ensina a editar. Eu quero aprender a editar pra voltar ao Contra o Tédio. E, ixi Maria,
Então se prepara para os áudios de 20 minutos de WhatsApp, que até no X2 vai cansar. Um podcast de edição. Um podcast para aprender a fazer podcast. É isso aí. Então, sem mais delongas, bora para as nossas indicações aí. Bora! E aí, Felipe, o que você trouxe pra gente? Qual é a sua indicação deste episódio? Então, eu tenho gostado de trazer jogos que eu tenho zerado. Que eu tenho zerado dentro ali de um intervalo. Então eu tenho feito uma listinha, né? Já tenho alguns 4, 5 anos que eu gosto de fazer uma listinha de jogos completados. E este ano, o que eu quero trazer aqui, este ano não, né? Neste episódio, um que eu zerei este ano, foi o remake do Super Mario RPG. A gente acaba falando aqui, né, Super Mario RPG Remake, mas ele não tem remake no nome. É mais só pra gente conseguir diferenciar o antigo do novo. Apesar que o antigo ele tinha uma continuação, o nome era um pouco maior, né? Eu acho que era Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, que era o de Super Nintendo. E já o novo é apenas Super Mario RPG. Mas a gente acaba falando que é um remake, mesmo que não seja tão remake assim. Então eu acho que é até um ponto legal, viu, Léo? Quem quiser aí ouvir um episódio pra gente debater sobre remaster e remake, coloca aí no comentário, porque é um assunto que rende pano pra manga. Isso, a gente já fez um episódio, né? Mas conforme os anos foram passando, o remake e remaster muda muito o conceito, assim, né? Então, Sim. o remaster mesmo mudou muito. E aquilo, né, Léo? Assim, cada dia que passa, eu acho que foi a conclusão que a gente chegou no episódio, agora que você falando, eu lembrei aqui. Mas cada dia que passa, o conceito mais perdido tá também. Porque o que a gente entendia ali era que um remaster era apenas como se fosse uma atualização, e o remake era como se refizesse o jogo. Então vamos pegar aí um exemplo de Resident Evil 2. Sabe, Resident Evil 2 é praticamente um novo jogo quando você vai jogar o remake do 2 ali. Tem não só a jogabilidade, mas tem áreas diferentes. É uma experiência totalmente nova. O Super Mario RPG, que também é vendido como um remake, cara, é muito parecido. É muito, muito parecido. Então, vou falar um pouco mais sobre isso aqui no episódio também. Mas então, o que é o Mario RPG? É um jogo de 1996, lançado ali originalmente para o Super Nintendo, né? E foi ali provavelmente um dos últimos jogos da leva ali do Super Nintendo. Ele tem um primor gráfico que a gente consegue ali acompanhar no jogo mesmo. E que já era um jogo muito diferente. Primeiro porque ele tinha ali essa parceria de Nintendo com Square Enix. Então é algo muito diferente para a época. Então tínhamos ali todos os jogos de Final Fantasy, tínhamos vários... A Square era super forte no Super Nintendo, mas ainda assim, quando pega ali um Mario, né? A Nintendo ela não era muito de emprestar o Mario. Então, quando vê essa parceria ali de Square com a Nintendo para fazer o Mario RPG, e a gente vê o Mario em uma roupagem diferente, chamou muita atenção. Então, era um jogo que muita gente, por incrível que pareça, ele, ao mesmo tempo que ele faz parte da memória de muita gente não conhece. Sabe, tem quem não conheça e tem quem só jogou no emulador, né? Não teve a oportunidade de encontrar e jogar ele ali na época mesmo de possuir um Super Nintendo. Eu sou o caso que tive essa sorte, né? Eu tinha um amigo que
onde a gente alugava fita quando eu ia pra casa dele no final de semana, tinha o Mario RPG. Então a gente alugou ele diversas vezes e eu já zerei o jogo várias vezes ali na época de Super Nintendo mesmo. E eu sempre fui encantado, eu sempre gostei de RPG, né? Mesmo nessa época de Super Nintendo. Então pra mim um baita de um crossover. E aí eu tive a oportunidade de revisitar ele nesse intervalo algumas vezes. Assim, não de jogar a sério, mas de ver algumas coisas. De, poxa, eu vou baixar um emulador de Super Nintendo. Ah, deixa eu ver se tem Mario RPG. Sabe? Até pra ver se ele continuava bom. E ele continuava bom. Né? E isso é uma coisa legal, assim, até mesmo pelo estilo. Assim como praticamente todo Mario, né, continua bom. Então, acho que até facilita ali um pouco do estilo artístico, né? O estilo artístico do jogo, ele facilita dele não envelhecer muito. E a Nintendo foi e anunciou, então, né, este remake. Então, para poder trazer esse jogo pro Nintendo Switch. Pegou todo mundo de surpresa, porque a gente não imaginava que essa parceria poderia surgir mais uma vez. E o jogo finalmente lançou, e aí eu falei, não, vou lá, vou revisitar, vou jogar, e estou aqui para poder dar um pouco das minhas impressões. Não só das minhas impressões sobre o remake em si, do Nintendo Switch, mas também para convencer você que está ouvindo a jogar Mario RPG. Porque eu entendo muito que eu acho que é um jogo importante, sabe assim, no geral, sabe? Eu acho que é um jogo legal, principalmente para quem, por exemplo, se você, sei lá, gosta da história ali do Mario, da Nintendo, é legal. Se você gosta da história da Square Enix, é legal. Se você quer entrar no mundo do RPG, eu acho que é uma baita porta de entrada. Então tem esses 3 maiores motivos aí pra você conhecer o jogo. Você jogou Mario RPG, Léo? O do Switch eu não joguei, não. Eu só Mas joguei o o clássico do do Super Super Nintendo? Nintendo. Baita de um jogo. Eu, como RPGista desde muito pequeno, para mim foi uma grande, assim, uma surpresa quando a gente viu, né? Que a gente não sabia que existia um Mario desse padrão, né? A gente achou um puta jogo, assim. Falo que é um dos melhores jogos que eu joguei do Super Nintendo na época, assim. Mas você falou do remake, né, cara? Tá aí mais um assunto sobre remake, né, cara? A gente não espera esse tipo de coisa, né? A gente não espera a Nintendo que é muito mais fácil renovar a sua franquia do que fazer de repente vir com isso daí, né? Com um dos maiores clássicos aí do Mario, de novo juntando com a Square, né? Tá aí um dos motivos pelo qual a Square fez a separação dela, né? Que tem a versão ocidental, que tá com Tomb Raider e tal, e a versão oriental, que tá com Final Fantasy e tudo mais. Né? Então, esse daí é uma das boas coisas que vieram dessa separação da Square, que ocasionou também em fazer um remake como esse, né? Também, eu acho que, eu não sei se é esse jogo ou se é o Wonder, mas ele tá com legenda em português, não tá? Não, infelizmente não. Então é o Wonder Só o mesmo. Wonder. O que aí fica até fica a crítica, né? Porque eles lançaram muito próximos. Os 2 jogos foram lançados em períodos próximos ali. E, poxa, dava pra ter dado uma moralzinha, né? De ter lançado esse jogo também com legendas em português, principalmente por se tratar de um RPG. Nintendo, né? Então, É que infelizmente, ainda peca muito nisso. A Nintendo resolveu, optou por voltar, assim, entre aspas, com o português brasileiro pelo Wonder, né? Tinha as 2 opções, eles foram no errado. Mas tudo bem, acontece. Mas não deixa de ser um baita jogo. Dá pra jogar, gente. Você vai jogar em inglês, dá pra jogar. Dá pra jogar demais, demais. Sim, porque são falas simples, ele é um RPG linear, né? Ele não é um RPG assim que você tem que ficar explorando muito. Sim. Ele é um RPG mais pé no chão, mais moda antiga mesmo.
Então dá pra jogar em inglês e ele é pra criança, né? Ele tem um ar infantil ali. Dá pra você jogar tranquilamente sem ficar se preocupando com o idioma. Dá pra entender, dá pra zerar certinho. Sim. Primeiro eu vou até fazer isso. Vou falar um pouco de Mario RPG no geral. E aí depois talvez eu entre ali um pouco mais sobre essa versão nova. É um jogo de RPG de turno, então acho que é uma coisa já pra poder. Quem tem preconceito com RPG de turno, talvez teria um pouco de dificuldade. Ele é um clássico ali, RPG de turno, bem da época mesmo, apesar que da época ele já inovava com a questão de você não só selecionar o ataque que você vai dar, mas você também tem algumas interações de apertar o botão na hora certa. Então, vamos supor, você vai dar uma martelada com o Mario. Se no momento exato do impacto você apertar o botão, ele dá um golpe duplo que tira mais dano e que às vezes ali irradia para outros personagens, para outros inimigos também. Então, isso já era diferente na época e até hoje continua sendo um pouco. Né? Então, o Sea of Stars mesmo, que lançou e que teve um hype e tudo, ele tinha esse recurso. E na hora que todo mundo via, falava, olha que legal, igual do Mario RPG. Então, que é lá de 1996. Então, para ver que realmente continuou sendo um recurso diferente, né? Mesmo dentro desse intervalo grande aí de anos. E você, falando um pouquinho da história, você já começa ali com mais um dia na vida da Princesa Peach raptada pelo Bowser, né? E o Mario indo lá salvar, entrando no castelo do Bowser, tudo direitinho. Isso já chama atenção porque bem no começo você já tem uma batalha contra o Bowser. Então, de início mesmo, já tem uma batalha que é super divertida ali, cada um em um candelabro ali do castelo. E eles estão batalhando até que um outro inimigo surge, um outro inimigo muito maior, que é uma espada gigante que bate ali no castelo. Né? Então, quando entra ali no castelo, quando o Mario tenta ali voltar para poder salvar a princesa, a ponte para o castelo tá derrubada. Então, não sabemos cadê a Peach, cadê o Bowser, e também o Mario não consegue retornar lá. E, além disso, esse impacto gerou outros problemas também. Então, que no jogo vai mostrando e vai aprofundando, que fica muito além de salvar a princesa. No final das contas, quem já tem um pouco, dando um pequeno spoiler, que é difícil dar spoiler de um jogo de 96, né? Mas a própria princesa vai entrar pro seu grupo, o próprio Bowser vai entrar pro seu grupo, o que na época era muito diferente, sabe? Já era. Hoje em dia não, nós temos, sei lá, Paper Mario que tem o Bowser, temos já jogo da Peach sozinha, tem eles em diversos jogos diferentes, mas nessa época era muito diferente você jogar com o Bowser e jogar com a Peach. Então todos eles se juntam ali para um objetivo maior. É uma história boba, assim, é uma história simples, boba não, simples. Por isso até que o que o Léo falou, se você for jogar no Switch em inglês, cara, se você tiver um conhecimento basiquinho, você já consegue pegar tudo. Não tem nada complexo ali, nada que vai te travar no jogo. E nem no jogo e nem na história, porque pelo que você vai vendo ali, já dá pra pegar tudo que tá acontecendo. Né? Tanto que, assim, tanto o Léo quanto eu, nós jogamos na infância, sabe? E aquilo, eu não tive tantas surpresas, assim, jogando agora, que agora eu joguei em português, né? Porque Maracutaia aqui do meu Switch. Mas na época não, na época eu joguei em inglês e a história eu entendi do mesmo jeito. Então, porque é bem simples. Mas apesar de simples, ela é muito divertida. Sabe, ele tem um humor legal. Então, em muitos momentos ela não se leva tão a sério. Então, o Bowser tem uma ótima personalidade, sabe? Então tem várias piadinhas interessantes ali, tem personagens que entram no grupo que são bons personagens. Então, acho que só isso já vale bastante jogar. Falando dos personagens, inclusive, tem dois deles, né? Tem o Mallow, que é como se fosse um girininho ali, né? Você pensa que é um girino, depois você vai entendendo um pouco mais o que ele é. E tem o Geno, que é como se fosse um boneco,
né, um boneco que ganha vida, e que sempre, nesse período todo de Super Smash Bros., foi ventilado o quanto seria legal que incluir eles no Smash Bros. Então, muitas vezes falando muito mais do Geno do que do Mallow, mas agora jogando o jogo, eu vejo que o Mallow é incrível, sabe? O Mallow que rouba muito a cena, ele é mais legal. Você acha que o Geno é porque a gente era novo e talvez gostava mais do personagem mais badass, assim, e tudo, mas o Mallow é quem tem a melhor saga ali dentro da história. Então é um RPG muito de entrada. Eu zerei com essa minha percepção de já ter zerado ele antes, há muitos anos atrás. Meu filho zerou também. Meu filho tava com... E talvez, tirando Pokémon, eu acho que foi o primeiro RPG que ele zerou. E ele adorou também, se divertiu bastante. Então fica a recomendação. Inclusive, falando aqui, né, é muito fácil de conseguir ele em português, a versão ali original de Super Nintendo. Então, achar essa ROM em português é fácil, então talvez você consiga jogar até mesmo no próprio celular e etc. Então, recomendo demais. Então, do remake, a principal mudança que chamou a atenção quando saiu o trailer foi o visual. Né? O visual, eles deram uma remodelada grande ali, ficou tudo muito fofo. Eles pegaram o que era mais o 3D do Super Nintendo ali e transformaram em uns personagens mais atarracados ali, né? Um Mario pequenininho, todo mundo meio pequenininho, meio chibi, assim. Ficou fofo demais, eu adorei, gostei bastante do visual. Tem animações novas também, então, por exemplo, você encontra um personagem novo, agora tem algumas cinemáticas assim que não tinha antes, né? Até mesmo por causa de tecnologia. Então isso é novo. Algumas pequenas mudanças ali de gerenciamento de item, e etc, inventário, menu, sabe? Tem menu agora de como se fosse de jornal, onde você consegue ver ali o seu progresso, qual uma historinha de cada inimigo que você derrotou, etc. Basicamente é isso, assim. E tem um ataque diferente. Agora, antes não existia um ataque combinado. Agora tem um ataque combinado a mais. Além dos ataque normal, o especial, tem também um ataque combinado, uma barra a mais que você vai enchendo durante a batalha. Tirando isso, é basicamente a mesma coisa. Então, até mesmo aí, isso pra mim é legal e é ruim ao mesmo tempo. Porque tinha coisa ruim do jogo que eu acho que eles poderiam e eles continuaram mantendo ali da mesma forma. Então, por exemplo, o jogo ele não tem dublagem. Então, em nenhum momento tem fala. Então, por exemplo, o Léo acabou de citar aqui o Mario Wonder. Poxa, Mario Wonder tem a Flor falando em português. Sabe? Não só fala, como fala em português brasileiro ali. Aqui não tem voz nenhuma. E aí, em alguns momentos é estranho. Sabe? Tem por exemplo, falando do Mallow mesmo, tem uma parte dele em específico que é para ser emocionante na história. Só que ele tá chorando em silêncio. E aí você tá vendo até a cinemática. Então é muito estranho, sabe? Poxa, coloca uma dublagem que seja em inglês, sabe? Que seja qualquer coisa, que saia voz. É muito esquisito ser todo mundo mudo. Era uma limitação da época que não precisa existir mais. Né? Que poderia ter sido corrigida. Coloca um som tipo The Sims, sabe? Que tinha aqueles... Inventa uma língua. Faça alguma coisa, mas não deixa todo mudo não, que fica estranho. Então, eu acho que isso fez falta. E o jogo também, ele tem algumas partes de plataforma, né? Ele tem alguns minigames e também tem algumas partes de plataforma. Não sei, vamos supor, você vai subir numa caixa e vai pulando de uma para outra e etc. E eles poderiam ter evoluído isso também. No mesmo jeito que era esquisita essa movimentação em 3D no Super Nintendo, eles trouxeram pro Switch. E, poxa, não precisava, né? O que não era tão bom poderia ter sido melhorado para essa versão aqui. De restante, achei que foi uma delícia revisitar,
sabe? Foi muito bom voltar aí e relembrar do Felipe que alugava fita ali na casa do amigo sem preocupação de boleto para pagar. Mas, por exemplo, você falou aí do ponto de... Pô, tinha um negócio ruim e eles não removeram, né? Mantiveram, né? Por um lado, é bom deixar, porque tem um certo remake, né? Resident Evil 3, duas das melhores partes do jogo, né? Pra deixar um jogo mais leve em termos de gameplay. Então, deixa como tá mesmo que seja ruim. Afinal, é um remake, então eles podem se preocupar com outras coisas, como você mesmo mencionou, né? Tem o combo agora, que é uma coisa que não tinha. Deixou o ambiente mais fofo e tal. Mas esse negócio aí do cinema mudo realmente é chato. É chato, Né? é estranho. Porque você tem uma música, sei lá, eu acredito que nessa cena que você falou, pelo menos no original tinha. Era uma música super lenta, negócio bem, né, 16 bits, né, então... Mas era uma música bem, assim, dramática mesmo. E lá tinha as falas, né, o bichinho fazia lá o barulhinho, mas aparecia as falas embaixo. Não, e a questão maior é porque, por exemplo, a gente não tinha antes as cinemáticas, né, não tinha vídeo. Então você não sente essa falta, porque é tudo in-game. Só que agora, quando tem, aí fica esquisito demais, porque como se, é bonito, é como se você estivesse assistindo uma animação ali do, sei lá, uma animação da Pixar. É lindo visualmente, mas em que ninguém fala. Então, você não sei, que eles trouxessem voz, pelo menos pra esses momentos, sabe? Esses Sim. momentos aonde é o filminho. Poxa, se é um filminho, vai ser um cinema mudo? Podia ser um filminho com a voz, mesmo que durante o jogo não tem, mas deixa aí pra fazer. Porque, por exemplo, a gente tem hoje, vamos pegar aí Dragon Quest. Dragon Quest até hoje trabalha com um protagonista mudo, né? Então, mas é só o protagonista. De restante tem voz. Então, não precisava ter mantido dessa forma, né? Poderia ter evoluído. E eu sinto que é algo que talvez não daria tanto trabalho assim, né? Mas é isso. Talvez. Eu entendo que a Nintendo quis bastante mexer o mínimo possível para esse remake, esse entre aspas remake aqui. De fato. E ele abriu as portas, né? Você até comentou, Léo, sobre a questão de não ser tanto da Nintendo fazer o remake, mas do anúncio desse Mario, a gente conseguiu entender um pouco mais a estratégia da Nintendo, que agora é basicamente trazer todos os seus grandes sucessos pro Nintendo Switch, relançar muita coisa. Depois já lançou Mario vs Donkey Kong, já lançou várias coisas que vocês conseguem acompanhar aí nos nossos vídeos ali, nos nossos podcasts de bimestrais ali, né, falando sobre os lançamentos. E, inclusive, eu tô falando aqui e vou fazer uma aposta, hein, posso estar errado. Eu acho que essa Nintendo Direct, ela vai ser basicamente mais remake vindo aí. Sim. Sabe, mais remake pra vir. Então, eles estão tão focados nessas coisas. Saiu, né, no ano passado, ou início desse ano, o parte 1 do Metal Gear Collection. Ele saiu exclusivamente para o Switch. Agora que tá começando a sair para os outros. Né? Então, assim, a Kojima Studios e a Konami sempre tinha ali um vínculo com a Sony para lançar Metal Gears, né? Tanto que praticamente todos os Metal Gears são exclusivos da Sony, tirando os últimos. E aí agora, quando os caras vão lançar a coletânea, a primeira parte, sai primeiro pra Switch e depois pros outros. Olha que coisa. Sim. Então eles estão focados mesmo nisso aí. Aí Metroid Prime, Kirby, tudo que a gente for pensando assim de lançamento anterior, com algumas coisas do que tinha no GameCube, né, saindo aqui, acabou de sair o Paper Mario, né, então tá saindo tudo o que fazia sucesso em console anterior, a Nintendo quer que você jogue no Nintendo Switch. Não precisa ficar voltando lá. Por mais que eles tenham o serviço deles lá de online, etc., que você consegue acessar como se fosse alguns emuladores, mas tá ali até eles lançarem a versão atualizada,
né, do jogo. Pegando o gancho de outro remake, pra quem é do RPG aí, né, tem o Atelier, né, toda aquela saga. E no ano passado saiu o remake do primeiro Atelier, né? O primeiro Atelier, ele é um jogo de PlayStation exclusivo PlayStation 2, né? E ele só tem em japonês. Se tiver a versão americana é raríssimo de achar. Já é raro o japonês, o americano, então se existir é praticamente impossível. E eles lançaram o remake primeiro pro Switch. 2 ou 3 meses depois saiu pro PlayStation 4. Então, ou Tá seja, vendo? não é só o que é próprio da Nintendo, né? Até tá Sim, virando uma marca talvez do próprio console. isso. E aí o que reforça mais o que você acabou de falar do serviço, né? Que vai ter provavelmente vai ter um foco muito grande nisso aí. E aí já teve o Zelda Link's Awakening também, que também foi lançado bem aqui. É o mesmo jogo, mas com um visual mais chibizinho, bonitinho, muito parecido com o que foi feito aqui no Mario RPG. Mas é isso, eu acho que agora a ideia da Nintendo é essa. É fazer isso até no ano que vem lançar aí o sucessor do Switch. Ah, sim, isso aí pode se preparar para um Ocarina of Time aí, pode se preparar para uma Majora's que com certeza vai ter, com certeza. Agora sou Joe, né? É isso aí, o que você traz pra gente aí? Então, vamos falar de Sony? Bora! Cachista aí vai à loucura. Não, é assim, o jogo que eu queria trazer, inclusive já convido vocês a ouvirem sobre os nossos jogos subestimados, que foi assim, muito bem recebido, né? Se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2 dos jogos subestimados, é só comentar aí no Instagram, em qualquer lugar que a gente corre atrás e faz. Mas por que eu entrei nesse assunto do subestimado? Porque eu vou falar aqui dos primórdios do PlayStation 4, que é o The Order 1884. Quando esse jogo saiu, foi assim, nossa, que delírio coletivo, né? Porque, nossa, olha o gráfico, sabe aquelas coisas, nice graphics, vem aquele meme lá. Nossa, olha o Sim. gráfico, olha isso, olha o som do jogo e tal. Aí beleza, aí pegaram, compraram o PlayStation 4, ele saiu junto com o NEC, né? Dos lançamentos de estreia do PlayStation 4, né? Acho que foi junto com o NEC, aí depois veio Bloodborne e Wretched, né? Ele praticamente veio junto com o NEC, né? Foi o jogo de estreia mesmo. E o Uncharted 4, né? Então foi o jogo de estreia junto com eles. E todo mundo pirando no jogo, tal assim. Mas na época, quem pegou pra jogar falou: peraí, eu tô assistindo a um filme jogando videogame, né? Porque as partes. Ele é daquele jogo dos primórdios mesmo da geração que não era difícil, né? Que foi um alvo de reclamação alguns anos depois. Que, pô, os jogos você paga mó caro, o jogo é curto, fácil, e não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá, né? Então, ele é dessa safra aí. Mas ele é um jogo muito bom, assim, em termos de história, né? Ele é uma era vitoriana ali, com um pouco de. Pode colocar um pouco de futurismo aí, porque muitas coisas da era vitoriana que estão no jogo, muitas coisas que estão lá não são da era vitoriana, é até um pouco mais tecnológico. Vocês já podem ver pela arma do cara, do protagonista. Mas é uma história bem simples assim. Ele é um capitão do exército que era das forças especiais e ele descobre que eles estão lutando com a pessoa errada, né? É aquela famosa reviravolta de história, né? Ele tá servindo o vilão e não lutando contra ele. E ele descobre isso da pior forma possível. Tem toda a rebeldia lá, aí os rebeldes mostram pra ele o que de fato tá acontecendo, com provas e tudo, né? E aí acontece o que acontece no início do jogo, que é onde ele tá preso e tal. Então assim, ele é um jogo gostoso de jogar. Realmente ele não é difícil. Ele é um jogo assim que depois que você para pra pensar, é um jogo que ele mostra o que o PlayStation 4 é capaz de fazer, né? Então ele tem lá o sensor de movimentos, como é que fala, igual o do Until Dawn, A o captura de movimentos. captura de movimento, time-lapse, Até hoje é impressionante o gráfico. aquele negócio de botão que tem no God of War, como é que é o nome mesmo? O Ah, termo? tá. Quick Time Event. Quick Time Event, isso. Ele mostra que o Quick Time Event
é muito mais rápido do que o do Play 3, por exemplo. É um jogo que era feito para mostrar a tecnologia o PlayStation 4 podia fazer na época. Tanto que, igual você acabou de falar, ele é um dos gráficos mais bonitos do PlayStation 4 até hoje, todos esses anos, né? E foi o jogo de lançamento. E foi um dos primeiros a ser dublado no PlayStation 4 também. É um jogão que muita gente jogou fora, assim, né? Muita gente falou, ah, não, é um jogo muito ruim, vou trocar, vou fazer não sei o que, porque não presta. Mas, na verdade, se você jogar com calma, ele é um grande jogo, assim, não é um best-seller igual o Mario RPG, mas ele é um jogo muito, muito bom. Jogos iguais a ele não teve mais, Sim. cara, né? De era vitoriana, assim, não teve mais nada. Eu acho que ele deu azar, viu? Assim, da época. Acho que teve um. Início de geração é difícil, né? E aí muitas vezes existe uma expectativa muito grande para um console novo. Os primeiros jogos acabam gerando uma certa frustração. Eu lembro que o que pegou muito com ele foi justamente esses fatores que você falou. A dificuldade, né? A dificuldade que não é muito alta. E ele ter muita cinemática, né? Ele ter muito filme, muita cutscene. Só que assim, tem muitos jogos que são assim também, sabe? Se for olhar, Hellblade é assim. A questão é mais a expectativa que tava em cima dele. Eu não sei se você lembra, assim, na época, nessa mesma época praticamente, o Xbox aconteceu exatamente a mesma coisa, que foi com o Rise, Son of Home. Exatamente, é a mesma história. Foi exatamente a mesma. Um jogo curto, o gráfico era lindo, o jogo é fácil, parece que você tá, tipo, em trilhos, né? Você não tem tanta opção, é muito Exploração. linear, extremamente linear. Então foi quase as mesmas coisas. Um outro jogo que foi que foi criticado. E ambos, tanto Rise quanto The Order, eu conheço várias pessoas que gostam. Sabe? Eu, Exatamente, que gosta dos jogos. Então é interessante ver isso, né? Que talvez é questão de expectativa. Foi o que você falou. Pouquinho tempo depois do The Order, veio o Bloodborne, sabe? E aí pesou. Pesou o rolê ali de. E assim, não é à toa que até hoje muita gente considera como talvez um dos melhores. Muita gente acha o melhor jogo da Sony, tem gente que acha o melhor Souls-like. Então é difícil, né? Janelas de lançamento às vezes impactam um pouco a percepção dos jogos também. sim, e entre Bloodborne e The Order teve o quê? Uncharted 4, que era um jogo super hypado, e The Last of Us Remaster, né? Ah, tá. O HD Remaster. Então, tipo, praticamente pisou no The Order ali. Aconteceu uma coisa com o NEC, né? O NEC lançou, que é um jogo infantil e tal, E que é legalzinho. que é bem gostoso de jogar. É um jogo Sim. pra criança mesmo, não é nada assim difícil, mas o que veio depois, poucos meses depois, que é um baita jogo de fase. Então, botou de novo o NEC no bolso. E depois eu acho que teve um Lego que fez. Ah, o Lego Batman 3, né? Que fez o port do PlayStation 3 pro 4. Então ele veio todo remasterizado. Um gráfico bonitão, né? Inclusive é um dos jogos de Lego mais bonitos que tem. E ele também fez o seu sucesso no Play 3, fez mais ainda no Play 4. Botou o NEC no bolso, né? Não teve o que fazer. E porque o NEC era um jogo de estreia, inclusive o NEC tem os seus bugs, não é um jogo assim 100% perfeito e tal. Então teve esse negócio também. E com o The Order não foi diferente, coitado. Os caras saiu e já meteu uns puta best-seller logo de cara em cima do jogo, e a galera caiu matando mesmo. Né? Porque é um joguinho linear e tudo mais, então a galera já tava meio de saco cheio. Ah, e também teve o God of War 3 Remaster, né? Então, Então dizimou o jogo. fica difícil. Fica difícil gostar do jogo, né? Hoje, né, que já saiu tudo e mais um pouco aí do PlayStation 4, tá tudo sendo focado no Play 5 agora. Entra na sua PSN, adquire o jogo, tem aí alternativas mais baratas de jogos usados para você pegar também. O The Order ele custa em torno de 60 a 70 reais para você comprar ele
usado, então eu acho que seria mais interessante do que a versão digital, que ainda deve estar em torno de uns 90, 100 reais lá na PSN. A Plus dá o jogo direto também, então fica atento com a Plus também, que assina, que esse jogo vem direto aí mensalmente aí, então fiquem espertos aí. Joguem, ele é um jogo que não vai ocupar muito espaço da memória, ele é um jogo que já tá dublado, foi lançado em inglês, né? Mas aí depois os caras fizeram já a atualização com a dublagem e tudo mais. Hoje você já compra as versões nacionais aí pro seu console, ou a versão digital já vem automaticamente com a atualização da dublagem. Então, e tá bem sincronizado, lip sync, não tem aquele, né? A gente tá falando assim dos primórdios da dublagem no videogame, né? Que é o final da era PlayStation 3, Xbox 360, começo do PlayStation 4 e Xbox One. Então tinha muito problema de lip sync e tal, e esse jogo não tem esse problema. Esse jogo ele é super bem dublado, super bem feito assim a dublagem. Vai jogar o jogo em português, tranquilo, joga no hard, pra você ter um pouquinho de dificuldade, porque se jogar no normal você não vai ter. Mas é um bagulho que é muito louco assim. Eu gosto muito do ambiente de era vitoriana, gosto bastante. Inclusive, eu tenho um The Order na minha coleção, e eu guardei esse The Order porque ele é da primeira tiragem, né? Então eu coloquei no PlayStation 4, eu atualizei ele, mas não dubla, né? Ele não tem a versão dublada dele. Olha só. E ele vem com o encarte do Bloodborne e do Until Dawn, né? Então ele vem com o encartezinho, coisa que a versão nacional não tem. No meu vem o encartezinho. E onde tá escrito assim, The Order 1886, ele é douradinho em alto relevo, né? E a versão nacional é a versão impressa mesmo, de papel, né? Então eu tenho essa versão aí da primeira tiragem e eu guardei, cara. Tá na minha coleção aqui. Se for comprar essa versão, ela é mais cara do que a versão nacional, né? Mas você acha aí também, tal, quem quiser colecionar, tem aí. Então esse daí eu guardei pra mim. Falei, não, deixa aí que é uma versão da hora e uma versão difícil de achar, né? E eu não tenho problema em jogar em inglês, então pra mim é sossegado. Mas fica a dica aí, The Order 1886, joga aí, vai zerar em 1-2 dias, dependendo do quanto tempo você jogar, então é um joguinho bem rapidinho pra você passar seu tempo. Não vai estressar, não vai dar rage, vai jogar tranquilo, tem uma história muito boa, a história é bem legal, né? Não é aprofundada, mas é bem legal. Quero aproveitar, inclusive, para poder sugerir aqui um tema de episódio, que é advogando pelos jogos curtos. Porque muita gente critica e muita gente fala mal sobre jogo curto, e aí eu acho que a gente tem que defender, indicar, fazer um episódio só pra gente poder falar bons jogos aí até, sei lá, 6 horas de duração, que é inclusive mais ou menos aí o próprio The Order. Então acho que tem, só de cabeça aqui já pensei em vários bons jogos, que é uma baita injustiça falar que o jogo não é bom só porque ele é curto. Isso, eu já vou jogar um aqui no ar, God of War Ascension. Nossa, aí você pegou pesado, hein? Já joguei, eu adoro o Ascension. Sério? Esse aí é difícil de defender. Então vamos fazer o episódio do advogado, que vai ser legal. Boa, combinadíssimo então. Mas joguem The Order, que ainda mais agora, fora acho que fora de todo esse do momento, né? Do momento ali de comparação, de frustração, de geração nova e etc e tal. Acho que talvez seja a hora de jogar sem estando com a expectativa no lugar certo. E é isso então, Felipe. Agradeço demais a presença e o seu retorno. Tamo junto, conte comigo. Estamos, como o Léo já falou, né? Estamos ali assistindo as conferências. Não vamos destrinchar muito, porque isso aí já perdemos o time até a gente gravar, já vamos ter esquecido algumas coisas. Mas pelo menos o que de mais marcante teve em cada uma delas, nós traremos para vocês aqui no próximo episódio. É isso aí. Então, até a próxima. Valeu! Valeu, até a próxima!